Muito bem, vamos continuar aqui. A gente está estudando agora a noção de função como relação entre conjuntos, porque nos vídeos anteriores eu expliquei para vocês que quando você tem uma função matemática e você escreve uma situação que leva uma função, ou seja, você vai ter um valor variável e a partir desse valor variável você consegue descobrir os vários valores da função. Eu dei como exemplo dois principais, que era da corrida de táxi, que é um valor uma função crescente, porque quanto mais tu corre o valor de x, ou seja, quanto mais ele aumenta, mais vai aumentando o valor da função, o valor da corrida. Né? Por outro lado, eu coloquei também, com respeito ao exemplo número 3, foi com respeito lá do Xbox do vovô, que quando você vai... Quanto que seria a parcela para cada pessoa? Né? A resposta era óbvia, né? Quanto mais pessoas, menos é o valor, menor é o valor da parcela que a gente está falando. O que eu vou fazer agora é porque quando eu mostrei esses exemplos para vocês, eu mostrei claramente que você tem uma relação dos valores de x e você tem os valores de relação com o valor de y. E você acaba, na tabela, eu mostrei para vocês que acaba formando um conjunto de valores de x e um conjunto de valores de y. O que eu quero mostrar para vocês é como relaciona isso. Ficou claro aqui? Vamos pegar aqui, antes de explicar isso, eu vou tentar explicar dois exemplos para vocês. Ainda pegando esse daqui, que foi exatamente esse exemplo que nós falamos, o exemplo lá do vovô, nós temos essas relações aqui, tá bom? Bem simples, né? Isso é bem fácil de colocar. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Quando você tem aqui o nosso conjunto aqui do vovô, nós podemos escrever isso daqui na forma de dois conjuntos bem específicos de valores de x. Podemos colocar. Esses valores de x, quais vão ser? Vão ser 1, 2, 3, 4 e 5. E você vai ter aqui os valores de y da função, que são os valores que a função vem a ter. Esses valores são 1.200, 600, observa que eu estou usando a tabela, tá? 400, 300 e 240. E eu relaciono os conjuntos, né? Quando x for igual a 1, vai ser igual a quanto? 1.200. Quando x for igual a 2, 600. Quando x for igual a 3, quando x for igual a 4, é 300. E finalmente, quando x for igual a 5, é 240. Observem que nesse caso aqui, todos os elementos de x eu consegui relacionar com o elemento de y, mas foi fácil porque eu já havia montado essa tabela anteriormente. A questão é que nos exercícios de vestibular e do jeito que vão ser cobrados para vocês, a partir de análise desses diagramas, que esse cara aí chama-se diagrama de Venn, você vai definir se a expressão matemática que ele está dando para você é uma relação, é uma função, sim ou não. E eu vou tentar explicar isso para vocês no exemplo. A gente vai ter que analisar conjuntos agora. Porque agora, do jeito que eu estava fazendo, eu montava os conjuntos. Agora não, agora ele vai dar os conjuntos para a gente. A expressão matemática que relaciona aqueles conjuntos. Nós vamos definir agora se aquilo ali é verdadeiro ou se é falso. Vamos dar um exemplo aqui. Observe esse exemplo aqui para ficar bem claro. Exemplo 1. Relação de conjuntos. Exemplo 1. São dados dois conjuntos. O conjunto A, que é o conjunto 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, que é o conjunto -1, 0, 1, 2 e 3. Letra A. É dada a seguinte função. Tal que x pertence a A e y pertence a B. Tal que y é igual a x mais 1. A pergunta do problema é bem simples. Verifique se é função de A para B. Nós vamos verificar se esse conjunto aqui, A, que é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, e o conjunto B, -1, 0, 1, 2 e 3, é uma relação. Baseado nesta função matemática, baseado nessa expressão que ele deu aqui para a gente, tá bom? Passo número 1, meninos. Antes de explicar detalhadamente o que é a função, eu vou escrever uma tabela para podermos relacionar e ver se há alguma relação com os valores que eu achar. Vamos lá, né? Os valores de x, só salientando que os valores de x são os valores do conjunto A, são os valores que ele deu.
os valores de y, nós vamos ver se vai bater com o conjunto B. Vamos ver. Vamos lá. Vai ficar como? Aqui tem os valores de x. A função é y igual a x mais 1. Eu vou ter os valores de y. E, consequentemente, aqui eu vou ter os pares ordenados. X e y. Relacionado. Então, os valores... Deixa eu colocar aqui bem devagar os valores. Vai ficar quanto? 0, 1, 2, 3. Então, fazendo o cálculo, vai ficar como? Quando x for igual a 0, y é igual a quanto? 0 mais 1 vai dar 1, y igual a 1. Bem simples. Quando x for igual a 1, vai ficar quanto? Vai ficar 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Y igual a 2, fazendo o cálculo direto. Quando x for igual a 2, vai ficar quanto? Vai ficar 2 mais 1. Observem que o meu trabalho aqui é só substituir o valor de x, apenas isso. Né? Vai ficar 2 mais 1, que é igual a quanto? 3. Y vai ser igual a quanto? 3 mais 1. Y igual a quanto? Y igual a 4. Se eu fizer o par ordenado aqui, vai ficar quanto? 0 e 1. O próximo par ordenado? 1 e 2. Não esqueça a ordem. X, depois y. Essa ordem fixa dentro da matemática. Primeiro valor de x, depois o valor de y no par ordenado. Quando x for igual a 2, y igual a quanto? 3. E finalmente, quando x for igual a 3, y igual a quanto? 4. Essa relação que está sendo colocada aqui. Nós vamos agora escrever os conjuntos. Segundo passo, nós vamos escrever os conjuntos que ele deu. Os conjuntos A e B. Conjunto A, bem bonitinho assim, diagrama de Venn, vai ser que 0, 1, 2, 3. Conjunto B, quem vai ser? São os elementos de B. Os elementos de B que estão escritos aqui, tá bom? Calma, os valores que achei, se acalma. Já vamos relacionar. 0, 1, 2 e 3. Agora, meninos, vamos olhar para a tabela que eu fiz. A tabela matemática. A tabela matemática que vai dizer a verdade. Se A é uma relação para B. E se for uma relação, é uma função. Então, vamos lá. Quando x for igual a 0, y igual a quanto? 1. Quando x for igual a 0, y igual a quanto? 1. Relacionou. Muito bem. Quando x for igual a 1, y igual a quanto? 2. Quando x for igual a 1, y igual a quanto? 2. Quando x for igual a 2, y igual a quanto? 3. E quando x for igual a 3, y igual a quanto? Eita! Não tem. Não tem. O que vocês têm que entender é que só existe função, uma expressão matemática, ela é função, um conjunto, A é função de B, quando todos os elementos de A, preste muita atenção, só existe relação entre um conjunto A e um conjunto B, ou seja, só existe função entre um conjunto A e um conjunto B dado, se todos os elementos de A se relacionam com os de B. Deixa eu escrever isso, por favor. Existe função quando todos os elementos de A, falei todos, os elementos de A, ou seja, valores de x, claro, né, se relacionam com B. Uma palavra de cautela. Eu não falei que se relacionam com todos os elementos de B. Eu falei que todos os elementos de A se relacionam com os elementos de B. Correlacionam com os elementos de B. Se sobrar algum elemento de B, paciência, isso acontece, porque existem outros contos que talvez a gente não tenha feito. Mas, para que exista a função, os elementos de x, todos eles, têm que se relacionar com ao menos alguns elementos de y, senão não há função. Por que, então, nesse exemplo que eu escrevi, esse conjunto A com conjunto B, usando essa expressãozinha matemática y igual a x mais 1, eu pergunto aí, é uma função? Aí tu fala, não, não é uma função. Por que não é uma função? Porque quando eu fiz a prova, que é montar a tabela, e utilizando todos os valores de x, eu encontrei os valores de y, e percebi que nem todos os valores de y estão relacionados por outro conjunto, ou seja, não consigo relacionar
todos os elementos de x com os elementos de y. Só consigo relacionar alguns. Ou seja, se eu não conseguir relacionar todos, isso não é uma função. Bora pegar mais um exemplo para fixar essa ideia? Observe aqui exemplo número 2. Exemplo número 2. Vamos usar o mesmo conjunto que nós estávamos falando aqui. O conjunto A, nós estávamos escrevendo. O conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, quem é? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Verifique. Pergunta. Verifique se A é a função B. Se A é a função B, ele está perguntando o problema. Quando y for igual a x ao quadrado menos 2x. Beleza? É dado o conjunto A. São formados pelos elementos 0, 1, 2 e 3. É dado o conjunto B, que é menos 1, 0, 1, 2 e 3. E verifique se a relação de A para B é uma função, utilizando a expressão matemática y igual a x ao quadrado menos 2x. Já sabe o que fazer. Nós vamos fazer uma tabela. Vamos relacionar os valores de x com os valores de y, que nós acharmos, e verificarmos depois se há uma relação dos elementos, de todos os elementos de A com os elementos de B. Vamos fazer isso. Então vamos lá. Aqui tem o valor de x. Aqui tem o valor de y, que é a própria função, que é x ao quadrado menos 2x. Aqui eu tenho os valores de y. E é claro, aqui eu tenho os pares ordenados que eu estou encontrando. Os valores de x, depois os valores de y. Deixa eu montar aqui bonitinho. Já, os valores que eu tenho de x, que é do conjunto A, são 0, 1, 2 e 3. Agora, para o conjunto B, vamos fazer aqui. Vai ficar y igual a quanto? Isso aqui vai ser 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. Isso aqui é muito complicado, vai dar 0, tá bom? Então, y vai ser aqui, vai ser 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2. Vai ficar 1 menos 2, que vai dar menos 1. Y vai ser igual a quanto? A 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4 e 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 é 0, de novo. E, finalmente, y vai ser igual a quanto? 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. 3 ao quadrado é quanto? 9. E 3 vezes 2 é 6. Vai ficar 9 menos 6. 9 menos 6 é igual a 3. Então, os pares ordenados que eu encontrei foram os seguintes. Vai ficar como? 0, 0, né? Aqui ficou quanto? 1 menos 1. Aqui ficou quanto? 2 e 0. E aqui ficou quanto? 3 e 3. Então, vamos montar aqui nosso conjunto aqui baseado no que ele deu aqui no problema para a gente, tá bom? Nós temos o nosso conjunto A. Conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, que eu usei como se fossem os valores de x. Aliás, são os valores de x. E aqui eu vou ter o quê? O conjunto B. O conjunto B, quem vai ser? Seu conjunto... Os valores que está escrito aqui, não sei quanto, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, quando eu relaciono, vamos lá. Quando x for igual a 0, y igual a quanto? 0. Uma relação, ok. Quando x for igual a 1, y igual a quanto? Ah, desculpa, para cá, para cima. Coitado. Quando x for igual a 1, y igual a quanto? Menos 1. Quando x for igual a 2, y igual a quanto? 0 de novo. Não tem problema não, tá bom? Não tem problema não, isso é o mesmo. E finalmente, quando x for igual a 3, y igual a quanto? 3. A pergunta que eu faço é... A pergunta do problema é essa aqui, né? É função? Resposta: sim. É uma função. Por que é uma função? Porque eu percebi que todos os elementos de A relacionam-se com os elementos de B. Obviamente, os elementos de B, nem todos eu usei. Isso não é importante, porque existem expressões matemáticas, número decimais, raízes que a gente não colocou no cálculo aqui. Mas a questão é que quando eu usei os números que ele me deu, do conjunto A, e joguei na função, eu consegui relacionar esses elementos de A com os elementos de B. Todos eles.
Se eu conseguir relacionar todos os elementos, portanto, isso é uma função. Bom, essa é a definição, pessoal. Na próxima parte da aula, a gente vai revisar agora como é que a gente relaciona funções definidas por fórmulas. Mas agora nós vamos falar detalhadamente agora usando a linguagem matemática de função. Tá bom? Anotem detalhadamente. Vamos ver isso agora.